Pergunta então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo que ele de antemão distinguiu. Desconheces o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus. Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Fiquei apenas eu e ainda procuram tirar minha vida? 1 Reis 19:10. Que lhe respondeu a voz divina: Reservei para mim estes 1000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. 1 Reis 19:18. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto segundo a eleição da graça, e se é pela graça já não é pelas obras, de outra maneira. A graça cessaria de ser graça, consequência que Israel não conseguiu o que procura, os escolhidos estes sim conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Deuteronômio 29:3. Davi também o diz: a mesa se lhes torne em laço e armadilha, em ocasião de tropeço e injusto castigo. A vista se lhes obscureça para não verem, dobre-lhes o espinhaço sem cessar. Salmo 68:23. Pergunto ainda: tropeçaram a casa para cair? De modo algum, mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência, a riqueza dos pagãos que não fará sua conversão em massa, declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de eventualmente excitar a emulação aos homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito da sua reintegração, se não a ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados e se tua oliveira selvagem foste enxertada em seu lugar, e agora recebeis a seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse desertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade, do contrário também tu serás cortada, e eles, se não persistirem na incredulidade, serão exertados, pois Deus é poderoso para exertá-los de novo. Se tu cortada da oliveira de natureza selvagem contra a tua natureza fosse exertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser exertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Essa cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel, em peso, será salvo, como está escrito: virá de Sião, libertador, apartará de Jacó em piedade. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isaías 59:20, 27:9. Se quanto ao Evangelho eles são inimigos de Deus para proveito vosso, quanto à eleição eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora tivestes misericórdia com a desobediência deles. Assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens
da desobediência para contar com tons de misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Que lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a ofereceis de vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possas discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribui. Pois como é um só corpo, temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerçam conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem um dom de ensinar, que ensine. Um dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutualmente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito, serve ao Senhor. Sede alegres da esperança, pacientes da tribulação e perseverantes da oração. Socorrei as necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não fraquejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros. Caríssimos, mas deixar agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Deuteronômio 32:35. Se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões de brasa sobre a sua cabeça. Provérbios 25:21. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem.